livro de Êxodo, capítulo 32. Um Deus visível. Quando o povo notou que Moisés estava demorando para descer da montanha, reuniu-se em torno de Arão, e lhe disse: Vamos. Faça para nós um Deus que caminhe à nossa frente, porque não sabemos o que aconteceu com esse Moisés que nos tirou do Egito. Arão respondeu-lhes: Tirem os brincos de ouro de suas mulheres, filhos e filhas, e tragam aqui. Então todo o povo tirou os brincos e os levou para Arão. Este recebeu o ouro, fundiu no molde e fez a estátua de um bezerro. Então eles disseram: Israel, este é seu Deus, que tirou você do Egito. Quando Arão viu isso, construiu um altar diante da estátua, e proclamou: Amanhã será festa em honra de Javé. No dia seguinte, levantaram-se bem cedo, ofereceram holocaustos e levaram sacrifícios de comunhão. O povo sentou-se para comer e beber, e depois se levantou para se divertir. A libertação não é projeto elitista. Javé disse a Moisés: Vá. Desça, porque seu povo, que você tirou do Egito, se perverteu. Desviaram-se logo do caminho que eu lhes havia ordenado. Fizeram para si um bezerro de metal fundido, e o adoraram, oferecendo a ele sacrifícios, e dizendo: Israel, este é o seu Deus que tirou você do Egito. E Javé continuou: Vejo que esse povo é um povo de cabeça dura. Agora, portanto, deixe-me, porque a minha ira vai se acender contra eles, até consumi-los. E de você, eu farei uma grande nação. Então Moisés suplicou a Javé, seu Deus, dizendo: Javé, porque a tua ira se acende contra o teu povo, que tiraste do Egito com grande poder e mão forte. Porque os egípcios haveriam de dizer: Ele os tirou com má intenção, para matá-los entre as montanhas e exterminá-los da face da terra. Desiste do incêndio de tua ira e volta atrás do castigo que pretendias impor ao teu povo. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Israel, aos quais juraste por ti mesmo, dizendo: Eu multiplicarei a descendência de vocês como as estrelas do céu, e toda a terra que lhes prometi, eu a darei aos filhos de vocês, para que a possuam para sempre. Então Javé se arrependeu do castigo com o qual havia ameaçado o seu povo. É importante rever os erros. Moisés voltou e desceu da montanha, com as 2 tábuas da aliança na mão, tábuas escritas nos 2 lados, na frente e no verso. As tábuas eram obra de Deus, e a escritura era feita por Deus, gravada nas tábuas. Josué ouviu o barulho do povo, que dava gritos, e disse a Moisés: Há um grito de guerra no acampamento. Moisés respondeu: Não é grito de vitória, nem grito de derrota. Estou ouvindo cantos alternados. Quando se aproximou do acampamento e viu o bezerro e as danças, Moisés ficou enfurecido, jogou as tábuas e as quebrou no pé da montanha. Pegou o bezerro que haviam feito, o queimou e o moeu até reduzi-lo a pó. Depois espalhou o pó na água e fez os filhos de Israel beberem. Moisés perguntou a Arão: O que foi que este povo fez a você, para que você o arrastasse a um pecado tão grande? Arão respondeu:
Não fique irritado, Senhor. Você sabe o quanto este povo é inclinado para o mal. Eles me pediram: faça para nós um Deus que caminhe à nossa frente, porque não sabemos o que aconteceu com esse Moisés, que nos tirou do Egito. Eu disse então: quem tiver ouro, que o traga. Eles me trouxeram, eu joguei no fogo, e saiu esse bezerro. Cortar o mal pela raiz. Moisés viu que o povo estava desenfreado, porque Arão os havia abandonado à zombaria dos inimigos. Então, Moisés ficou de pé no meio do acampamento, e gritou: quem estiver do lado de Javé, venha até mim. E todos os filhos de Levi se reuniram em torno dele. Moisés então lhes disse: assim diz Javé, o Deus de Israel, cada um coloque a espada na cintura. Passem e repassem o acampamento, de porta em porta, matando até mesmo seu irmão, companheiro e parente. Os filhos de Levi fizeram o que Moisés havia mandado. E nesse dia morreram uns 3.000 homens do povo. Então Moisés disse: hoje vocês se consagraram a Javé, à custa do filho ou do irmão, a fim de que ele hoje conceda a bênção a vocês, as consequências do pecado. No dia seguinte, Moisés disse ao povo: vocês cometeram um pecado gravíssimo. Mas agora eu vou subir até Javé, para ver se posso expiar o pecado de vocês. Então Moisés voltou para Javé, e disse: esse povo cometeu um pecado gravíssimo, fabricando um Deus de ouro. Agora, porém, ou perdoas o pecado deles ou me riscas do teu livro. Javé respondeu a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecou contra mim. Agora vá e conduza o povo para onde eu lhe disse. Meu anjo irá na frente. Mas quando chegar o dia das contas, eu punirei o pecado deles. E Javé castigou o povo por adorar o bezerro que Arão tinha feito. Capítulo 33. O projeto continua. Javé disse a Moisés: vamos. Parta daqui com o povo que você tirou do Egito, e vá para a terra que eu prometi para Abraão, Isaque e Jacó, quando falei que a daria para a descendência deles. Vou enviar na frente de você o meu anjo, para expulsar os cananeus, amorreus, heteus, ferezeus, heveus e jebuseus. Suba para uma terra onde corre leite e mel. Mas eu não subirei no meio de vocês, que são um povo de cabeça dura, porque eu os exterminaria no meio do caminho. Ouvindo essas palavras tão duras, o povo começou a chorar, e ninguém se enfeitou com joias. É que Javé tinha dito a Moisés: diga aos filhos de Israel, vocês são um povo de cabeça dura. Se eu os acompanhasse por um momento, eu os exterminaria. Por isso, tirem agora as joias que vocês usam, e eu verei o que vou fazer com vocês. Então os filhos de Israel deixaram seus enfeites, a partir do monte Horebe. Javé não se deixa manobrar. Moisés pegou a tenda e armou-a fora e longe do acampamento, e a chamou tenda da reunião. Quem queria consultar a Javé, devia ir até a tenda da reunião, que estava fora do acampamento. Quando Moisés se dirigia para a tenda, todo o povo se levantava e ficava na entrada da própria tenda, seguindo Moisés com o olhar.
até que ele entrasse na tenda. Quando Moisés entrava na tenda, a coluna de nuvem descia e ficava na entrada da tenda, enquanto Javé falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada na entrada da tenda, cada um se levantava e se prostrava à entrada da própria tenda. Javé falava com Moisés face a face, como um homem fala com um amigo. Depois Moisés voltava para o acampamento, enquanto seu ajudante, o jovem Josué, filho de Num, não se afastava do interior da tenda. A nova sociedade precisa de Deus. Moisés disse a Javé: Tu me disseste, faça este povo subir. Mas não me indicaste ninguém para me ajudar na missão. No entanto, dizes que me tratas com intimidade e que gozo do teu favor. Agora, portanto, se gozo do teu favor, ensina-me o teu caminho, e assim ficarei sabendo que gozo do teu favor. Além disso, leva em conta que esta nação é o teu povo. Javé disse: Eu irei pessoalmente, darei descanso a você. Moisés replicou: Se não vieres pessoalmente, não nos faças sair daqui. Como se poderá saber que eu e teu povo gozamos do teu favor, se de fato não caminhares conosco? Desse modo, eu e o teu povo seremos diferentes de todos os povos da terra. Javé replicou a Moisés: Eu vou conceder o que você está pedindo, porque você goza do meu favor, e eu trato você com intimidade. Deus é mistério. Moisés pediu a Javé: Mostra-me a tua glória. Javé respondeu: Farei passar diante de você todo o meu esplendor, e pronunciarei diante de você o meu nome, Javé. Terei piedade de quem eu quiser ter piedade, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E acrescentou: Você não poderá ver o meu rosto, porque ninguém pode vê-lo e continuar com vida. E Javé disse ainda: Eis aqui um lugar junto a mim. Fique em cima da rocha. Quando a minha glória passar, eu colocarei você na fenda da rocha e o cobrirei com a palma da mão, até que eu tenha passado. Depois tirarei a palma da mão e me verás pelas costas. Minha face, porém, você não poderá ver. Capítulo 34. O Deus da Aliança. Javé disse a Moisés: Corte 2 tábuas de pedra, como as primeiras. Suba ao meu encontro na montanha, e eu escreverei as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que você quebrou. Fique preparado pela manhã. De madrugada, você subirá até a montanha do Sinai, e vai esperar por mim lá no alto da montanha. Ninguém subirá com você, ninguém ficará na montanha. Nem ovelhas ou bois pastarão diante da montanha. Moisés cortou 2 tábuas de pedra, como as primeiras. Levantou-se de madrugada e subiu até a montanha do Sinai, como Javé tinha ordenado, e levou nas mãos as 2 tábuas de pedra. Javé desceu na nuvem e ficou junto com Moisés, que invocou o nome de Javé. Javé passou diante de Moisés, proclamando: Javé, Javé, Deus de compaixão e piedade, lento para a cólera e cheio de amor e fidelidade. Ele conserva seu amor por milhares de gerações, tolerando a falta, a transgressão e o pecado, mas não deixa ninguém impune, castiga a falta dos pais nos filhos, netos e bisnetos,
Moisés caiu de joelhos por terra e adorou. Depois disse: Javé, se o gozo do teu favor continua em nosso meio, mesmo que este povo seja cabeça dura. Perdoa nossas faltas e pecados, e recebe-nos como tua herança. Não cair na armadilha. Javé disse a Moisés: Veja, vou fazer uma aliança. Vou realizar diante do seu povo maravilhas como nunca foram feitas em nenhum país ou nação. Todo o povo que rodeia você verá a obra impressionante que Javé vai realizar com você. Fique atento para observar o que eu ordeno hoje. Vou expulsar diante de você os amorreus, cananeus, heteus, ferezeus, heveus e jebuseus. Não faça aliança com os governantes do país aonde você vai entrar, porque seria uma armadilha para você. Pelo contrário, derrubem os altares deles, quebrem as estelas e postes sagrados. Javé é o Deus ciumento. Não se prostre diante de outro Deus, porque Javé se chama ciumento. Ele é um Deus ciumento. Não faça aliança com os governantes do país, porque eles se prostituem com seus deuses e convidarão você para comer de suas vítimas, quando oferecerem sacrifícios. Não tome para seus filhos mulheres dentre as filhas deles, porque as filhas deles, prostituindo-se com seus deuses, fariam que os filhos de vocês se prostituíssem com os deuses deles. Não faça para você estátuas de deuses. Guarde a festa dos pães sem fermento. Durante 7 dias, você comerá pães sem fermento, no tempo fixado do mês de Abibe, como ordenei a você, porque foi no mês de Abibe que você saiu do Egito. Todos aqueles que por primeiro saem do seio materno pertencem a mim. Todo macho, todo primogênito de suas ovelhas e de seu gado. Contudo, o jumento que sair por primeiro do seio materno, você o resgatará com um cordeiro. Se não o resgatar, quebre a nuca dele. Resgate todos os primogênitos de seus filhos. Não compareça de mãos vazias diante de mim. Trabalhe 6 dias, mas descanse no 7º, tanto na época do plantio como durante a colheita. Celebre a festa das semanas no começo da messe do trigo, e a festa da colheita, no fim do ano. 3 vezes por ano, todos os homens se apresentarão diante do Senhor Javé, o Deus de Israel. Quando eu expulsar as nações diante de você e alargar suas fronteiras, se você subir 3 vezes por ano, para visitar Javé seu Deus, ninguém cobiçará a terra de você. Junto com o sangue de minhas vítimas, não ofereça nada fermentado. E da vítima da Páscoa, não ficará nada para o dia seguinte. Leve para a casa de Javé seu Deus o melhor dos primeiros frutos. Não cozinhe o cabrito no leite da própria mãe dele. Javé disse ainda a Moisés: escreva esses mandamentos. Porque é de acordo com eles que eu faço aliança com você e com Israel. Moisés ficou aí com Javé durante 40 dias e 40 noites, sem comer pão nem beber água. E nas tábuas ele escreveu as cláusulas da aliança, os 10 mandamentos. O resplendor de Deus. Quando Moisés desceu da montanha do Sinai, levou nas mãos as 2 tábuas da aliança.
Ele não sabia que o seu rosto estava resplandecente, por ter falado com Javé. Arão e todos os filhos de Israel viram que Moisés estava com o rosto resplandecente, e ficaram com medo de se aproximar dele. Moisés, porém, o chamou. Arão e os chefes da comunidade se aproximaram, e Moisés falou com eles. Depois, todos os filhos de Israel se aproximaram, e Moisés comunicou a eles tudo o que Javé lhe havia dito no alto da montanha do Sinai. Quando Moisés terminou de falar, cobriu o rosto com o véu. Quando Moisés ia até Javé, para falar com ele, retirava o véu até a hora de sair. E ao sair, comunicava aos filhos de Israel o que Deus havia mandado. Os filhos de Israel viam que o rosto de Moisés estava resplandecente. Depois, Moisés cobria o rosto com o véu, até voltar para falar de novo com Javé. Execução das leis do santuário. Capítulo 35. O descanso semanal. Moisés convocou toda a comunidade dos filhos de Israel, e lhes disse: Eis o que Javé manda vocês fazerem. Vocês podem trabalhar durante 6 dias. O 7º dia, porém, é para vocês o dia de descanso solene em honra de Javé. Quem trabalhar no dia de sábado será réu de morte. No dia de sábado, vocês não acenderão fogo em nenhuma das casas de vocês. Coleta dos materiais. Moisés disse para toda a comunidade dos filhos de Israel: Eis o que Javé ordenou. Façam para Javé uma coleta. Quem tiver coração generoso, ofereça, como tributo, a Javé, ouro, prata e bronze, púrpura violeta, vermelha e escarlate, linho fino e pelos de cabra, peles de carneiro curtidas, couro fino e madeira de acácia, azeite para a lâmpada, aromas para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste para o éfode e o peitoral. Todos os que forem habilidosos venham executar o que Javé ordenou: o santuário, sua tenda e cobertura, seus ganchos, tábuas, vergas, colunas e bases, a arca e seus varais, a placa de ouro e o véu, a mesa com seus varais, todos os seus acessórios, e os pães oferecidos a Deus, o candelabro da iluminação com seus. Então toda a comunidade dos filhos de Israel retirou-se da presença de Moisés. Depois, todos os homens generosos, que se sentiam animados, levaram tributos a Javé, para as obras da tenda da reunião, para seu culto e para as vestes sagradas. Chegaram homens e mulheres, e entregaram generosamente fivelas, pingentes, anéis, pulseiras e todo tipo de objetos de ouro, e cada um os oferecia ritualmente diante de Javé. Aqueles que possuíam, levaram púrpura violeta, vermelha ou escarlate, linho fino, pelo de cabra, peles de carneiro curtidas e couro fino. Os que desejavam oferecer tributo de prata e bronze, o levaram a Javé. E quem possuía madeira de acácia levou-a para os diversos usos. As mulheres habilidosas levaram o que haviam fiado com suas próprias mãos: púrpura violeta, vermelha e escarlate, e linho fino. Todas as mulheres, hábeis e dispostas a ajudar, teceram o pelos de cabra.
Os chefes levaram pedras de ônix e pedras de engaste para o éfode e o peitoral, os aromas e o azeite para a iluminação, para o óleo da unção e para o incenso aromático. Todos os homens e mulheres dos filhos de Israel, que sentiam generosidade para contribuir com as diversas tarefas que Javé havia mandado Moisés fazer, levaram para Javé a sua oferta espontânea. Os operários do santuário. Moisés disse aos filhos de Israel: Javé escolheu Bezaleel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o encheu de dotes sobre-humanos, de sabedoria, de destreza e habilidade em seu ofício, capaz de fazer projetos e de lavrar ouro, prata e bronze, de lapidar e engastar pedras, entalhar madeira e realizar todo tipo de trabalho. Também lhe deu talento para ensinar outros, assim como a Oliabe, filho de Aquisãomeque, da tribo de Dan. Dotou-os de habilidade para projetar e realizar qualquer tipo de obra, bordar púrpura violeta, vermelha ou escarlate, em linho fino, e projetar e realizar todo tipo de trabalhos. Capítulo 36. Bezaleel, Oliabe e todos os artesãos, a quem Javé tinha dado habilidade e destreza para executar os diversos trabalhos do santuário, realizaram o que Javé havia ordenado. Moisés convocou Bezaleel, Oliabe e todos os artesãos, aos quais Javé havia dado habilidade e que estavam dispostos a colaborar na execução do projeto. Entregou-lhes pessoalmente todos os tributos levados pelos filhos de Israel para que executassem os diversos trabalhos do santuário. Os filhos de Israel, todas as manhãs, continuaram levando ofertas espontâneas. Um dia, os artesãos que trabalhavam no santuário deixaram seus trabalhos e foram dizer a Moisés: o povo está trazendo mais do que é necessário para realizar os diversos trabalhos que Javé ordenou. Então Moisés mandou dizer no acampamento: nem homem, nem mulher, que ninguém mais prepare nem leve tributos para o santuário. Então o povo parou de levar as coisas. O que haviam trazido era mais do que suficiente para realizar as obras. As cortinas do santuário. Todos os artesãos que colaboravam fizeram o santuário com 10 cortinas de linho fino retorcido, de púrpura violeta, vermelha e escarlate, com querubins bordados. Cada cortina tinha 14 metros de comprimento por 2 de largura. Todas tinham a mesma medida. 5 cortinas estavam unidas uma à outra. E as outras 5 também estavam unidas entre si. Fizeram laços de púrpura violeta na franja da primeira cortina que estava na extremidade do conjunto. E fizeram o mesmo na franja da cortina que estava na extremidade do outro conjunto. Fizeram 50 laçadas na primeira cortina e 50 laçadas na extremidade da cortina que estava no outro conjunto, de modo que as laçadas se correspondiam entre si. Fizeram também 50 colchetes de ouro e uniram com eles as 2 cortinas, de modo que o santuário formava uma unidade. Fizeram também 11 peças de pelos de cabra, para que servissem de cobertura para o santuário. Cada peça média 15 metros de comprimento por 2 de largura. As 11 peças tinham a mesma medida.
Uniram 5 cortinas numa peça e 6 cortinas em outra. Fizeram 50 laçadas na franja da primeira cortina, bem na extremidade do primeiro conjunto, e outras 50 laçadas na franja da cortina do outro conjunto. Fizeram também 50 colchetes de bronze para unir a tenda, formando assim um todo. Fizeram para a tenda uma cobertura de peles de carneiro curtidas, e uma cobertura de couro fino por cima. A armação do santuário. Fizeram para o santuário tábuas de madeira de acácia, para colocá-las em posição vertical. Cada tábua tinha 5 metros de comprimento por 75 centímetros de largura. Cada tábua tinha 2 encaixes travados um no outro. Fizeram assim com todas as tábuas do santuário. Colocaram-nas do seguinte modo: 20 tábuas para o lado do Néguebe, para o sul. E debaixo delas fizeram 40 bases de prata, 2 bases debaixo de cada tábua para seus 2 encaixes. No outro lado do santuário, no lado norte, ergueram 20 tábuas sobre 40 bases de prata, 2 bases para cada tábua. Para o fundo do santuário, do lado oeste, ergueram 6 tábuas. Puseram também 2 tábuas para os cantos do fundo do santuário. Ficaram unidas pela parte de baixo até a parte de cima, na altura da primeira argola. As 2 tábuas formavam assim os ângulos de fundo do santuário. Havia, portanto, 8 tábuas com suas 16 bases de prata, 2 para cada tábua. Fizeram também 5 travessas de madeira de acácia para as tábuas de cada lado, e 5 para o lado do fundo, no lado do mar. A travessa central ficou na metade das tábuas, atravessando-as de um extremo ao outro. Revestiram as tábuas com ouro, e fizeram de ouro também as argolas, por onde passavam as travessas. E cobriram de ouro também as travessas. O véu do santuário. Fizeram ainda um véu de púrpura violeta, vermelha e escarlate, e de linho fino retorcido. Fizeram nele um bordado com figuras de querubins, e o colocaram sobre 4 colunas de madeira de acácia cobertas de ouro e providas de ganchos de ouro, assentadas sobre 4 bases de prata. Fizeram também, para a entrada da tenda, uma cortina de púrpura violeta, vermelha e escarlate, e de linho fino retorcido, com suas 5 colunas e respectivos ganchos. E revestiram de ouro os capitéis e as molduras. Suas 5 bases eram de bronze. Capítulo 37. A Arca da Aliança. Bezaleel fez a arca de madeira de acácia, com 125 centímetros de comprimento, por 75 de largura e 75 de altura. Revestiu a arca de ouro puro, por dentro e por fora. Ao redor dela, aplicou uma moldura de ouro. Fundiu para ela 4 argolas de ouro e as colocou nos 4 cantos inferiores da arca, 2 de cada lado. Fez também varais de madeira de acácia e revestiu-os de ouro, e enfiou os varais nas argolas em cada lado da arca, para poder transportá-la. Fez também uma placa de ouro puro, com 125 centímetros de comprimento por 75 de largura. Nas 2 extremidades da placa fez 2 querubins de ouro batido,
um em cada extremidade da placa, cobrindo-a com as asas estendidas para cima. Eles estavam um diante do outro, olhando para o centro da placa. A mesa dos pães oferecidos a Deus. Fez a mesa de madeira de acácia com 100 centímetros de comprimento, por 50 de largura e 75 de altura. Revestiu-a de ouro puro e aplicou ao redor uma moldura de ouro. Fez ao redor dela um enquadramento, com um palmo de largura. E, ao redor do enquadramento, uma moldura de ouro. Fez também 4 argolas de ouro e colocou-as nos 4 cantos, formando-os pelos 4 pés. As argolas, por onde passavam os varais para se carregar a arca, ficavam junto às molduras. Fez os varais de madeira de acácia e os revestiu de ouro, para se transportar a mesa. Fez também os utensílios para a mesa, os pratos e bandejas, as jarras e copos para as libações, todos de ouro puro. O candelabro. Fez o candelabro de ouro puro. Era todos de ouro batido, pedestal, haste, cálices, botões e flores formavam com ele uma só peça. De seus lados saíam 6 braços, 3 de cada lado. Cada braço tinha 3 cálices com o formato de flor de amêndoa, com botão e flor. E 3 cálices com flor de amêndoa no outro lado, com botão e flor. Assim eram os 6 braços saindo do candelabro. O candelabro tinha 4 cálices com formato de flor de amêndoa, com botão e flor, um botão sob os 2 primeiros braços que saíam do candelabro, um botão sob os 2 braços seguintes, e um botão sob os 2 últimos braços. Assim eram feitos os 6 braços que saíam do candelabro. Os botões e os braços formavam uma só peça com o candelabro, e tudo era feito num só bloco de ouro batido. Fez também 7 lâmpadas, e seus acendedores e apagadores eram de ouro puro. Usou 30 quilos de ouro para fazer o candelabro com seus acessórios. O altar do incenso. Fez também de madeira de acácia um altar para queimar incenso. Era quadrado e tinha 50 centímetros de comprimento por 50 de largura, com 1 metro de altura. As pontas formavam uma só peça com ele. Revestiu de ouro puro sua parte superior, as paredes ao redor e as pontas, e fez ao redor uma moldura de ouro. Fez também 2 argolas de ouro nos 2 lados, e nelas se enfiavam os varais para transportar o altar. Os varais eram feitos de madeira e revestidos de ouro. Preparou também o óleo para a unção sagrada e o incenso perfumado, de acordo com a receita de perfumista. Capítulo 38. O altar dos holocaustos. Fez de madeira de acácia também o altar dos holocaustos. Era quadrado e média 2,5 metros de lado e 1,5 metro de altura. Nos 4 cantos, fez saliências curvas, que formavam uma só peça com o altar, e as revestiu de bronze. Fez também todos os acessórios do altar, os recipientes para recolher cinzas, as pás, bacias, garfos e braseiros, tudo de bronze. Fez para o altar uma grelha de bronze em forma de rede, e a colocou debaixo da borda externa do altar, de modo que a grelha chegava até o meio do altar. Fundiu 4 argolas nos 4 cantos da grelha de bronze,
a fim de que servissem de aberturas para os varais. Fez os varais de madeira de acácia e os revestiu de bronze. Enfiou os varais nas argolas, que estavam dos lados do altar, para poder transportá-lo. Fez de tábuas o altar oco. A bacia, com os espelhos das mulheres que serviam à entrada da tenda da reunião, fez uma bacia de bronze, com a base de bronze. O átrio do santuário. Fez assim o átrio do santuário. No lado do Néguebe, lado sul, fixou cortinas de linho fino retorcido, com 50 metros de comprimento. Suas 20 colunas, com as 20 bases, eram de bronze. Os ganchos das colunas e suas vergas eram de prata. No lado norte, fixou cortinas com 50 metros de comprimento. Suas 20 colunas, com as 20 bases, eram de bronze. Os ganchos das colunas e suas vergas eram de prata. No lado do mar, com 10 colunas e 10 bases, fixou cortinas com 25 metros de comprimento. Os ganchos das colunas e suas vergas eram de prata. No lado leste, o átrio tinha uma largura de 25 metros. De um lado da entrada do átrio, fixou cortinas com 7,5 metros, em 3 colunas e 3 bases. Do outro lado da entrada, fixou cortinas com 7,5 metros, em 3 colunas e 3 bases. Todas as cortinas, ao redor do átrio, eram de linho fino retorcido. As bases das colunas eram de bronze, e os ganchos das colunas e seus varais eram de prata. O revestimento dos capitéis era de prata, e todas as colunas do átrio tinham vergas de prata. A cortina da entrada do átrio era bordada e feita de púrpura violeta, vermelha e escarlate, e de linho fino retorcido. Tinha 10 metros de comprimento por 2,5 metros de altura, como as cortinas do átrio. Suas 4 colunas e bases eram de bronze, e seus ganchos eram de prata. O revestimento dos capitéis e vergas era de prata. Todas as estacas que rodeavam o átrio do santuário eram de bronze. As despesas do santuário. São estes os gastos da construção do santuário da aliança, registrados pelos levitas, por ordem de Moisés e sob a direção de Itamar, filho do sacerdote Arão. Bezaleel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, fez tudo o que Javé tinha ordenado a Moisés. Foi ajudado por Oliabe, filho de Aquizão-Eque, da tribo de Dan, que era artesão, desenhista, bordador em púrpura violeta, vermelha e escarlate, e em linho fino. O total do ouro empregado na construção do santuário, ouro que veio das ofertas, foi de 878 quilos, conforme o peso a que está no santuário. A prata recolhida dos recém-ceados foi de 3.018 quilos, conforme o peso a que está no santuário. 5 gramas de prata, conforme o peso a que está no santuário, por pessoa registrada no recenseamento, de 20 anos para cima, isto é, 603.550 homens. Foram empregados 3.000 quilos de prata na fundição das bases do santuário e da cortina, à razão de 30 quilos por base. Com os 18 quilos restantes foram feitos os ganchos e capitéis das colunas,
e também as vergas. O bronze das ofertas pesou 2.124 quilos. Foi tudo empregado para fazer as bases da entrada da tenda da reunião, o altar de bronze com a grelha de bronze e todos os acessórios do altar, as bases do átrio ao redor, as bases da entrada do átrio, e todas as estacas do recinto do átrio.